Oremos mais uma vez. Pai, nós queremos te agradecer por este momento de adoração, aonde nós vamos agora nos debruçar sobre a tua palavra, Senhor. Então nós te pedimos o auxílio do teu Santo Espírito, para que possamos compreender e entender toda a tua boa vontade, Senhor. É isso que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, como vocês sabem, nós estamos estudando sistematicamente na nossa comunidade o Evangelho de Marcos. Então nós vamos até um domingo antes da Páscoa estudar a primeira parte do Evangelho de Marcos, que é praticamente quase no meio do capítulo 8. Depois nós paramos um pouco, vamos ter duas séries, a série de Páscoa e a série de família, e depois nós voltamos para Marcos, a revanche. Parte 2, né? Mas, por enquanto, nós vamos nos concentrar nesses primeiros 8 capítulos do Evangelho de Marcos, aonde nós estamos trabalhando essa ideia. Jesus, ele começa dizendo que o reino de Deus é para alguns, né? Para aqueles que será revelado. E aqui é uma das coisas mais importantes que a gente precisa entender. Que gradativamente, dentro do Evangelho de Marcos, o reino de Deus vai se revelando a todos. Então, no começo, ele começa como um segredo, aquilo que os teólogos vão chamar do segredo messiânico. Nós não vamos entrar nesses pormenores. No entanto, a partir do versículo de número 4, o ministério de Jesus começa a ficar um ministério público. Do capítulo de número 4, o ministério de Jesus começa a ficar um ministério mais público. As multidões já começam a se aglomerar. Os milagres começam a ser vistos. O ensino começa a se espalhar. Sendo assim, uma das coisas que nós olhamos no último encontro nosso, domingo à noite, domingo passado, à noite, nós vimos o seguinte: Jesus nos chama, em primeiro lugar, a sermos ouvintes dedicados. Jesus nos chama, em primeiro lugar, a sermos ouvintes dedicados. Mas o que significa, na perspectiva bíblica, um ouvinte dedicado? Um ouvinte dedicado não é simplesmente aquela pessoa que ouve o Evangelho. Perceba, ser um ouvinte sério implica mais do que simplesmente receptividade passiva. Significa participar ativamente do que está sendo dito. Então é mais do que ouvir. Quando nós estamos, por causa da nossa cultura ocidental, a gente acha que ouvir é simplesmente ouvir. Mas na cultura das Sagradas Escrituras, do Oriente Próximo, onde as Sagradas Escrituras é desenvolvida, na cultura do primeiro século, ouvir é participar. E se tornar um participante ativo. Uma das coisas que nós precisamos repetidamente entender, que na Bíblia, sabedoria significa prática. Por exemplo, no mundo ocidental, na nossa cultura, conhecimento é muito importante. Mas nem tudo aquilo que a gente conhece, ou tem como conhecimento na nossa vida, ou que adquire como conhecimento, a gente pratica. A gente conhece, mas não pratica. Por exemplo, a maioria das leis brasileiras nós temos um conhecimento, mesmo que raso, das leis. Mas nós praticamos todas as leis que existem no nosso país? Vou te dar um exemplo aqui, meu irmão. Lei de trânsito. Você já fez uma conversão onde era proibido fazer aquela conversão? Só para você economizar um tempo, você falou, vou dar uma economizada no tempo, porque se eu for fazer o retorno, é muito longe e eu estou com pressa. Só eu fiz isso? Só eu vou assumir esse pecado aqui? Tudo bem, vamos fingir que só eu cometo tais pecados. Nós sabemos, mas muitas vezes não praticamos. Nós conhecemos, mas muitas vezes não executamos. Isso não é sabedoria. Quando você tem, nas Sagradas Escrituras, na perspectiva bíblica, quando você tem o conhecimento de algo e não pratica,
O livro de Provérbios tem um adjetivo para você: tolo. No livro de Provérbios, aquele que conhece a verdade, a sabedoria, tem contato com ela, mas não a pratica, é um tolo. Mas não só no livro de Provérbios. Quando nós estudamos o Sermão do Monte, nós percebemos que Jesus faz a mesma lógica. Todos aqueles, final do Sermão do Monte, todos aqueles, Mateus capítulo 6, final do Mateus, do Sermão do Monte. Final 7. Todas as vezes que todos aqueles que ouvem as minhas palavras e as colocam em prática, é como quem? É o prudente, o sábio, o prudente. Todos aqueles que ouvem as minhas palavras, perceba, uma escuta ativa. Todos aqueles que ouvem as minhas palavras e colocam em prática, ele é prudente, ele é sábio. Mas se você ouve as minhas palavras de maneira passiva e não coloca essas palavras em prática, você é um tolo, você é um imprudente. Então perceba, o que o Evangelho de Marcos está fazendo neste momento na vida dos discípulos? Formando o caráter dos discípulos. Então nós precisamos agora relembrar qual é o cenário, porque continua sendo o mesmo cenário que nós estudamos no domingo à noite. Jesus, ele não está neste momento com a multidão. Não está. Jesus, ele está agora com o seu grupo menor de discípulos. Lembra? Jesus, ele fala à multidão a parábola. Depois ele sai e ele explica a parábola do semeador ao grupo menor de discípulos. Então, esse texto, ou melhor, as parábolas que nós vamos expor nessa manhã está neste contexto. Isso é muito importante. Porque quando você vai ler as Sagradas Escrituras, você sempre tem que estar atento ao quê? Ao objetivo primário do texto. A quem está sendo dito primeiro? Então Jesus não está dizendo isso às multidões. Jesus está dizendo isso a quem? Aos discípulos. As pessoas que estão mais interessadas no Evangelho. Sendo assim, nós podemos construir a ponte. Qual ponte? Nós hoje aqui, século 21, somos as pessoas mais interessadas no Evangelho, porque afinal de contas você veio num feriadão, domingo pela manhã, em uma igreja, né? Você está aqui, você podia estar na praia, você podia estar fazendo um monte de outra coisa, né? Vocês foram os corajosos que não pularam o carnaval aí durante o final a sexta-feira. Não, desculpa, o sábado, nós estamos no domingo. E também eu esperava que você não pulasse o carnaval, diga-se de passagem, né? Mas vamos ao primeiro princípio. Vamos ao primeiro princípio. Primeiro, a fé privada é um luxo que não podemos cultivar. Veja só, e aqui começa a confrontação das Sagradas Escrituras com a nossa cultura. Por quê? Porque na nossa cultura, do politicamente correto, a fé foi exilada à privacidade da pessoa. Aquilo que eu creio é meu. Eu não posso impor, eu não posso expressar a minha crença, porque a minha fé é minha. Então cada um aqui tem a sua fé, dentro da cultura pós-moderna. Mas não é assim nas Sagradas Escrituras. Veja o que Jesus vai dizer ao seu grupo de discípulos. Olha só, Marcos capítulo 4, a partir do verso de número 21. E lhes disse: quem traz uma candeia para ser colocada debaixo de uma vasilha ou de uma cama? Acaso não a coloca em um lugar apropriado? Porque não há nada oculto, senão o que será para ser revelado, e nada escondido, senão para ser trazido à luz. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Considerem atentamente o que vocês estão ouvindo.
Continuou Jesus. Com a medida que vocês que medirem, vocês serão medidos. E ainda mais lhe será acrescentado. E quem tiver mais, lhe será dado. E quem não tiver, até o que tem, lhe será tirado. E parece que aqui Jesus, ele pega, em uma primeira lida rápida, você pensa, Jesus está falando alguns provérbios, algumas parábolas, que não têm conexões, mas pelo contrário, todas elas têm conexão. Todas elas têm conexão. Vamos aos pormenores. Vamos por partes. Perceba, Jesus ele começa dizendo, novamente, sobre a luz. A pergunta é, quem é a luz? Quem é a luz? Quem traz uma candeia para ser colocada debaixo de uma vasilha ou de uma cama? E perceba, Jesus ele faz perguntas que parecem absurdas. Absurdas. Por que parecem absurdas? Porque ninguém coloca a luz debaixo de uma cama. Eu sei que talvez você, no mundo como o nosso hoje, abundante em luz, pareça um absurdo o que Jesus está dizendo, porque hoje nós usamos luz para dar efeito em casa, né? Não é verdade? O arquiteto vai lá, né? Coloca a luz aonde não precisa, só para ficar bonito. Não é verdade? Para dar assim um ar de uau, né? O arquiteto faz isso com a luz. Então nós somos um mundo com luz abundante. Mas perceba uma realidade. Em um mundo onde a luz era escassa, onde quando anoitecia, você ficava sem possibilidades. Você tinha uma pequena lamparina. Deixa eu contar uma experiência que eu vivi aos 15 anos de idade. Faz tempo já. Faz tempo. Uma vez eu viajei com meu pai para casa de parentes que moram nos rincões de Goiás. Nos rincões. E quando eu cheguei, garoto da cidade, acostumado com a abundância da tecnologia. Apesar, na minha infância, não ter tanta tecnologia como tem hoje. Mas, na época, estava bom. Certo? Luz, todas essas coisas que a modernidade nos dá. Geladeira. Fui para o interior do interior de Goiás. Meu tio, à época, melhor, minha tia, administrava uma fazenda. E ele era o administrador. Ou seja, talvez a casa do meu tio, naquele momento, fosse a melhor casa da fazenda. E quando a gente chega, você vê uma casa bonita, casa de roça, bucólica, você fala, boa, bonita casa. Primaveras, bem cuidada. Daí eu entro na casa, chegamos, entramos, e eu vejo uma escassez de eletrodomésticos. Eu falo, de onde está a geladeira? Não, aqui não tem geladeira. E o micro-ondas? E o fogão a gás? Não tem. Porque não tem o quê? Não tem energia elétrica, sobrinho. Não tem o quê? Não tem energia elétrica. Eu olhei para o meu pai, quanto tempo a gente vai ficar aqui? Meu pai falou, 1 semana. Eu falei, meu Deus do céu. Nunca mais. A noite foi chegando. E a casa era iluminada pelo quê? Lampião. A óleo. Mais ou menos como o texto bíblico diz. Então, ninguém pegava o lampião e colocava nos lugares mais escondidos da casa. Colocava onde?
no alto da casa. Provavelmente, num tripézinho, ou como tinha lá, um gancho na casa do meu tio, e colocava lá os lampiões para que se iluminasse. Mas não só para iluminar a casa, mas também para aqueles que estavam viajando. A casa, então, servia como um farol para aqueles que estavam à noite viajando naqueles rincões do interior de Goiás. Imagine só. Quando você não tem abundância de luz, a luz de um lampião rompe o quê? As trevas da noite. Nós, no nosso mundo tecnológico, nós nem conseguimos imaginar isso. Mas é isso que o texto está dizendo. Mas nós precisamos, então, fazer uma ligação com o texto que nós estudamos semana passada, sobre o semeador. Sobre a palavra que faz efeito no coração das pessoas. Sobre aquele bom solo que a palavra de Deus é semeada. Então perceba, os discípulos, ao frutificar a palavra semeada, devem ser uma luz visível, refletindo de maneira clara os princípios e valores do reino. E, portanto, a ponto de impactar a vida daqueles que não compartilham a mesma fé. Jesus está dizendo, vocês que são o solo bom, vocês que se julgam o solo bom da palavra de Deus, porque foi esse o texto que nós estudamos semana passada, no culto domingo à noite. Vocês que se julgam o solo bom da palavra de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa. Vocês precisam ser essa lamparina. Vocês precisam iluminar as trevas. Vocês precisam fazer diferença. Então, perceba, vocês não podem ficar escondidos. A fé de vocês não deve ser uma fé particular. A fé de vocês, aquilo que vocês creem, deve impactar as pessoas que estão ao seu redor. Deve impactar o lugar que você trabalha, a sua família, os seus vizinhos, o lugar que você mora. Deve ser transformadora a fé de vocês da realidade que você está inserindo. Porque quando a luz rompe na escuridão, transforma ou não transforma? A luz traz cores, gente. Ou melhor, a luz nos dá a percepção das cores. Que muitas vezes as trevas roubam. E o que Jesus está dizendo é que você é essa luz. É lógico, no sermão, no texto de Marcos, no Evangelho de Marcos, nós não temos o sermão do monte. Aonde Jesus vai dizer aos seus discípulos, vós sois o quê? A luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Vocês que devem brilhar. Vocês que devem refletir os valores e os princípios do reino. E ao refletir os valores e princípios do reino, no lugar que você está inserido, você vai transformar essa realidade. Então, por isso que você não deve ter a sua vida acanhada, escondida. Pelo contrário, você deve estar aonde? Pelo contrário, você deve estar aonde? Nos lugares mais elevados. Você deve estar aonde? Nos lugares mais elevados. Aqui eu devo tomar um pouco de cuidado para a gente não cair na teologia do coach, né? Então busque os lugares mais elevados da sociedade. Pensou? Pensei que eu ouvi um glória a Deus no final dessa frase, mas tudo bem. No entanto, sem apelar para a teologia coach, nós devemos sim, para a glória de Deus, não para a nossa glória. Porque qual que é o problema? Ou qual a diferença? A teologia do coach diz que é para a sua glória. Você deve você deve estar nos lugares mais elevados para a sua glória, para o seu deleite. Mas aqui eu quero fazer uma divisão. Você deve estar nos lugares mais elevados para a glória de Deus. Para que Deus seja visto através das suas vidas. Para que Deus seja percebido no lugar aonde você trabalha, no lugar aonde você está inserido, que você faz a diferença. Que aquilo que você faz para a glória de Deus. Uma segunda coisa que o texto nos mostra, nesse início, é que os discípulos
que os discípulos, ao viverem e testemunharem o reino, revelam a natureza destrutiva daqueles que vivem afastados de Deus. Perceba o que vai dizer o versículo de número 22. Porque não há nada porque não há nada oculto, senão para ser revelado, e nada escondido, senão para ser trazido o quê? A luz. Então, quanto mais você vive para a glória de Deus, mais você vai denunciar o quê? A forma destrutiva que as pessoas vivem. Isso é uma realidade. Quanto mais você vive para a glória de Deus, mais as pessoas vão perceber à sua volta que existe sabedoria no seu viver. E daí nós voltamos aqui ao Antigo Testamento. Quando Deus colocou Israel estrategicamente na terra prometida, naquele lugar, para quê? Para que todos os povos vissem, olhassem para Israel, e Israel se tornasse o quê? Uma vitrine de como Deus era sábio, de como os princípios, os mandamentos de Deus levam as pessoas à prosperidade. Uai, nós somos o novo Israel de Deus, então nós somos essa nova vitrine. As pessoas precisam olhar para as nossas vidas, para os nossos casamentos, para a forma como eu educo os meus filhos e falar, existe sabedoria nessa forma com que ele está vivendo. Sabe qual que é o grande problema? O grande problema é que, muitas vezes, nós não temos sabedoria para viver. Nós não temos sabedoria para viver. Nós não nos aprofundamos, já vou falar sobre isso. Nós não nos aprofundamos o bastante na palavra de Deus para conhecer exatamente aquilo que Deus deseja que façamos. Então nós vivemos do quê? Na nossa maneira. A nossa forma. E a nossa forma, desculpa, meu irmão e minha irmã, desculpa, a nossa forma não é sábio. Não é sábia. A forma com que eu vivo não tem sabedoria. Pode ter o quê? Aparência de sabedoria, mas não é sábia. Porque muitas vezes a forma com que eu estou vivendo, com que eu estou me relacionando com o meu dinheiro, com a minha carreira, com a minha esposa, com os meus filhos, não é a forma da palavra de Deus. E se não é a forma da palavra de Deus, não existe o quê? Sabedoria. Agora, veja só. Quanto mais, então os discípulos são chamados a viver de forma pública, não privada. A estarem nos lugares mais elevados para a glória de Deus. E essa forma de viver deles denuncia a forma destrutiva com que aqueles que são alienados de Deus vivem. Mas, veja uma coisa, a gente precisa tomar um pequeno cuidado. E qual o cuidado que nós devemos tomar? Veja o que o texto diz. Com a medida com que vocês medirem, vocês serão medidos e ainda mais lhes acrescentados. Com a medida com que medirem, vocês serão o quê? Medidos. Com cuidado. Eduardo, comentando esse texto, ele diz o seguinte, que poderia ser aplicado o seguinte ditado. Na panela em que você cozinha para os outros, você será o quê? Cozido. O que o texto está alertando aqui, Jesus está dizendo? Olha, vocês são chamados para viver de maneira diferente dos outros. O seu viver, agora tá o pulo do gato aqui. Presta atenção. Não é o seu discurso. Não é a sua acusação. Não é você falando. O seu viver, a forma com que você pratica a palavra de Deus, vai denunciar o quê? A insensatez do outro. Então Jesus, ele para aqui para dizer para os seus discípulos, vocês não têm a autoridade de sair o quê? Julgando e oprimindo as pessoas, porque vocês se acham melhores do que os outros. Vocês precisam parar e refletir. É a forma com que vocês vivem.
tanto Jesus está dizendo isso, porque perceba o que ele vai dizer. Considerem o quê? Atentamente. O que eu estou ensinando a vocês. Considerem, percebam o que eu estou falando para vocês. Porque muitas vezes, nós ouvimos, mas sem atenção nenhuma no que Jesus está dizendo. E Jesus está deixando bem claro qual o caminho para a gente. Vocês fazem a diferença. Vocês, através da vida de vocês, dos atos, da sabedoria de vocês, vocês denunciam a forma destrutiva que os outros vivem. No entanto, vocês são o quê? Humildes. Vocês são humildes. Jesus completa, então. Perceba o que ele diz. E ele acrescenta: a quem tiver mais, lhe será dado. E quem não tiver, até o que tem lhe será o quê? Tirado. Em outras palavras, Jesus, quanto mais nos dedicamos a Deus, mais firme se torna nossos fundamentos. A identidade do cristão se revela aonde? Em Deus. O que Jesus está dizendo? Perceba, qual é o contexto? Ao pequeno grupo de discípulos dele. Não ao grande grupo, não à multidão. A nós. O que Jesus está dizendo a nós? Quanto mais fundo você for na palavra de Deus, mais você vai ter. Mais você vai ganhar. Mais íntimo você vai ficar. Mas se você tiver uma vida rasa, agora perceba, não sou eu que estou dizendo, é o texto. Se você tiver uma vida rasa, até o pouco que você tem lhe será o quê? Tirado. É uma advertência dura aos discípulos. Duríssima aos discípulos. Duríssima. Porque perceba, para Jesus não existe um meio termo. Para Jesus não existe um meio termo. Não existe um meio termo na vida dos discípulos. Ou você se aprofunda, ou você vive de maneira rasa. Mas ao viver de maneira rasa, o que acontece? O pouco que você tem lhe será o quê? Tirado. Eu sei que talvez domingo de manhã, perto de um feriadão, você queria uma palavra mais tranquila para o seu coração. A semana foi dura, você correu, e agora você está ouvindo alguém aqui dizendo uma palavra dura. Eu também queria uma palavra mais gostosa, viu? Quando vem aquelas coisas, à noite nós vamos ter Jesus acalma a tempestade. Então você pode vir à noite, talvez, né? Tem aí Jesus acalma a tempestade, quem sabe, quem sabe. Essa é a primeira parábola das 3 que nós estamos estudando pela essa manhã. E o segundo princípio que eu gostaria de mostrar para vocês está linkado à segunda parábola. O processo que conduz à plenitude do reino de Deus pode não ser espetacular, mas é seguro. E aqui eu gostaria de dar uma parada aqui e explicar uma vez por todas para os arminianos o que significa reino de Deus. Veja só. Jesus não fala em democracia de Deus, fala. Jesus, ele fala do quê? De reino. Reino de Deus. O que isso significa? Que todo mundo, que a gente não vive em uma monarquia. Então, para nossa cabeça, né? Ocidental, onde não está no regime monárquico, a gente acha que existe a possibilidade de você não ser súdito. Então deixa eu te falar uma coisa. Se você vivesse numa monarquia, e você nascesse num país onde a monarquia é presente, você é súdito, você queira ou você não
queira. Você está sujeito ao domínio do rei. Por que Jesus, quando fala do governo de Deus sobre a história, ele não usa democracia? Porque é reino. Porque é reino. Porque não existe opção. Todos são súditos. Mesmo aqueles que são revoltados são súditos. Não existe opção. Não existe. Todos aqueles que estão debaixo do reino de Deus são súditos de Deus, querendo ser súditos ou não. E deixa eu te falar uma coisa, se você não quer ser súdito de Deus, pouco importa para Deus, ele não entra em uma crise existencial porque você não quer ser súdito dele, porque você o é, mesmo que você não queira. Eu já contei a história do meu filho, né? Um dia o meu Arthur estava bagunçando em demasia em casa. Em demasia. Ele tinha, acho que uns 5 anos. E ele ficava em pé. Não estava em casa, estava num restaurante. Ficava, Arthur, senta. Ele ficava em pé na cadeira. Arthur, senta. Ele ficava em pé na cadeira. Arthur, senta. Papai está mandando. E ele ficava em pé na cadeira. Até que eu dei uma correção nele. Aquele beliscão estratégico. Arthur, senta. Ele falou, eu estou sentado, mas por dentro eu estou em pé. Eu estou sentado, mas por dentro eu estou em pé. Mas ele estava o quê? Sentado. Então, mais ou menos é assim. Você pode falar, eu não quero. Tudo bem. Mas você continua sendo o quê? Súdito. Independente. Não existe democracia. Você está debaixo do governo de Deus. E é isso. Mesmo que você não queira. Então, por isso que Jesus, nessa segunda parábola, veja o que ele começa dizendo. Ele prosseguiu dizendo, o reino de Deus é semelhante a um homem que lança sementes sobre a terra. E mais uma vez, Jesus ele vem com uma parábola agrícola. Com semente. No entanto, o foco não está mais no semeador, mas agora o foco está onde? Na semente. Verso de número 27. Noite e dia, estando ele dormindo ou acordado, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. A terra, por si própria, produz o grão, primeiro o talo, depois a espiga, e então o grão cheio na espiga. Logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice, porque chegou a colheita. Então mudou-se o foco. Semana passada, o foco era o semeador, aquele que sai semeando. No entanto, neste momento, é a semente. E olha só o que essa parábola nos revela sobre a soberania e o poder de Deus. Primeiro, a semente do evangelho prospera e cresce autonomamente. Uma vez semeada, ela inicia um processo que não pode e não será interrompido. O evangelho, depois que começa a crescer no coração de alguém, ele não pode e não será interrompido. Porque o evangelho de Cristo Jesus transforma tudo e a todos. Tudo e a todos. Quando o evangelho é semeado, algo vai acontecer na vida daquela pessoa. Algo acontece na nossa vida. E isso ele está fazendo o tempo todo. Mesmo quando a gente não vê. E aqui está a beleza desse texto. Mesmo quando nós não percebemos, Deus está fazendo algo em nós. E é o que o texto está dizendo. E aqui, e nesse momento, isso deveria confortar o nosso coração. Por quê? Porque uma das crises é quando nós estamos orando, quando nós estamos buscando, quando as coisas estão pretas e nós falamos, mas Deus não está vendo? Meu irmão, esse texto afirma que Deus está vendo tudo o que você está passando e está trabalhando no seu coração neste exato momento. Porque mesmo que você não veja, mesmo enquanto você dorme, Deus está fazendo o quê? Trabalhando através do evangelho em você. Isso não é fantástico? Isso não é poderoso? Porque perceba, não depende do seu querer. A palavra no grego ali, quando fala noite e dia, é uma ideia de autônomo mesmo, de mecânico.
Automaticamente. Automaticamente o Evangelho vai trabalhando no nosso coração e vai transformando o nosso viver. Mas perceba uma coisa que é muito importante. Por que isso é importante? Porque essa segunda coisa, esse segundo ponto, esse segundo princípio é importantíssimo. Porque dentro da nossa cultura, onde nós não sabemos o que esperar, existe o quê? Um processo. Veja o que o texto vai dizer. Olha o que o texto diz. A terra por si própria produz o grão, primeiro o talo, depois a espiga, e então o grão cheio na espiga. Dá para você inverter o processo de crescimento de algo? Dá para você inverter o processo? Não tem como você inverter processo algum. Processo é processo. Você precisa passar todas as etapas do processo para você chegar até o final. Não é verdade? Assim também é o que o Evangelho está dizendo. Que existe, então, um processo nas coisas. Perceba. Um segundo princípio que Jesus nos ensina é que há um processo no crescimento da semente que deve ser o quê? Respeitado. Nós precisamos respeitar o processo que Deus nos coloca. Que muitas vezes nós queremos o quê? Burlar o processo. Burlar o processo. Já parou para pensar nisso? Que nós temos uma sede por burlar o processo? Que a nossa pergunta sempre é, quando virá? Qual que é a pergunta mais frequente nos evangelhos para Jesus? Ou uma das perguntas mais frequentes nos evangelhos para Jesus, dos discípulos. Quando virá o quê? O fim. Vai ser agora, Jesus, que você vai reunir todo Israel, vai tomar o poder, o teu reino vai vir. Eles estão com os olhos nisso. Tanto que a mãe de dois discípulos, né? De Tiago e de João, diz, olha, coloca um à tua direita e outro à tua esquerda, no teu reino, por favor. E o que Jesus diz a eles? Existe um processo. Existe um processo. E nesse processo eu não tenho nenhum controle, porque esse processo aqui está na mão de Deus, o Pai. É Ele que sabe o dia, a hora. E eu me submeto ao quê? Ao processo. Na história da salvação existiu o quê? Um processo. Existiu um processo na história da salvação. Perceba, em Gênesis capítulo 3, Deus faz uma promessa de um redentor. Não é isso? Gênesis capítulo 3, Deus vai dizer à mulher, colocarei a inimizade entre a serpente e a sua descendência. Mas existiu um processo de anos, para que Cristo encarnasse e transformasse a vida das pessoas. A mesma coisa acontece no chamado de Deus a Abraão, não é um processo. Quando que Abraão tem a promessa da descendência dele? Qual é o momento que Abraão chega e Deus diz para Abraão, é agora, Abraão, você vai ser pai de uma grande nação. Em que momento? No começo? No final? No meio da história? Em que momento? No começo da história. Logo quando ele é chamado. Abraão, você vai ser pai de uma grande nação. Vem e me segue. E ele foi logo depois? Não teve uma demora de gestação? Não teve um processo? Então o texto está dizendo que existem processos na sua vida que você não pode burlar esses processos. Por exemplo, estamos falando do Abraão aqui, né? Ele tentou burlar o processo, não tentou? Tentou ou não tentou? Deu bom? Foi a Sara, vai. Vamos livrar o Abraão, né? Foi a Sara. A Sara, essa Sara, safadinha.
tentou burlar o processo. Pergunta, deu bom? Não deu bom. Por quê? Porque não era o processo que Deus tinha estabelecido. Então, quando você tenta burlar o processo que Deus estabeleceu para a sua vida, não vai dar bom. Não adianta. Não adianta. Não vai dar certo. Terceiro. E aqui eu tive que fazer uma pergunta para não cair na nossa teologia do coach. Como é possível associar Deus ao insignificante? Porque a minha ideia principal era Deus trazendo do insignificante coisas grandes. Mas eu falei assim, tá muito coach esse último ponto aqui. Então, eu fiz uma pergunta. Como é possível associar Deus ao insignificante? Porque é o que o texto, a última parábola, vai nos ensinar. Veja o que o texto está dizendo. Novamente ele disse: com que compararemos o reino de Deus? Que parábola usaremos para descrevê-lo? É como um grão de mostarda, que é a menor semente que se planta na terra. É como um grão de mostarda, que é a menor semente que se planta na terra. No entanto, uma vez plantada, cresce e se torna a maior de todas as hortaliças, com os ramos tão grandes que as aves dos céus podem abrigar-se à sua sombra. Com muitas parábolas semelhantes, Jesus lhes anunciava a palavra, tanto quanto podiam receber. Não lhes dizia nada sem usar alguma parábola. Quando, porém, estava a sós com seus discípulos, explicava-lhes tudo. Perceba. O que o texto mostra aqui para as nossas vidas hoje? Veja. Opa, eu voltei aqui? Eu voltei sem querer. Calma aí, gente. Deu ruim. Está aqui. Pronto. Primeiro, a ênfase está no crescimento e na transformação da semente. A planta que emerge é tão robusta que os ramos se estendem, desenvolvendo uma ideia de abrigo, um lugar acolhedor para se aninhar, transmitindo a sensação de lar. A primeira coisa que nós vemos é que o reino de Deus é semelhante o quê? A uma árvore que cresce. E ela faz o quê? Ela abriga todas as coisas, todas as aves. Então a força aqui está em dois lugares. No crescimento da árvore, que a gente já vai ver, e no aninhar-se das aves do céu. Aonde as aves procuram abrigo? Na árvore. E aqui, mais uma vez, a gente perde a profundidade da parábola. Por que a gente perde a profundidade da parábola aqui? Porque nós vivemos em um clima onde é propício a muitas árvores. O nosso cenário é verde, não é? Nosso cenário é verde, é a abundância de verde. Mas perceba uma coisa, Jesus está falando para uma plateia onde o verde é um luxo. O cenário é o deserto, aonde existe escassez de sombra, de abrigo. E daí Jesus está dizendo o seguinte: o reino de Deus é como uma grande árvore, e essa grande árvore, ela serve do quê? De abrigo para os pássaros. Os pássaros vêm e se aninham nela. Qual que é o significado disso? De lar, de cuidado. Qual que é a imagem que Jesus está passando do reino ou da igreja agora para nós?
da igreja, nós precisamos ser um lugar do quê? De abrigo. De abrigo para as pessoas. De cuidado para as pessoas. As pessoas têm que olhar para esse lugar e saber que aqui as pessoas serão o quê? Acolhidas, independente das suas opções. Essa é a imagem que Jesus está passando aqui do reino. O reino acolhe a todos e a todos. Esse é o evangelho de Jesus. Esse é o evangelho do reino. Ele não é discriminatório, ele é transformador. Todo mundo que chega aqui, quebrado, é transformado pelo Espírito Santo de Deus. Mas ele não é discriminatório. O reino de Deus não faz discriminação com ninguém. Assim, a igreja do reino não deve fazer discriminação com ninguém. No entanto, ela é transformadora. Domingo após domingo, grupo pequeno após grupo pequeno, escola dominical após escola dominical. Toda vez que você é exposto ao Evangelho, você será transformado pelo Evangelho de Cristo Jesus. Agora tem uma outra coisa, que muitas vezes nós não percebemos. Jesus aqui, ele fala que o reino de Deus é como o quê? A árvore que eu falei para vocês agora é o final do processo. Ele fala que o reino de Deus se inicia como o quê? Como um pequeno grão de mostarda. E aqui a gente perde de novo culturalmente. Porque no Oriente Próximo, aonde a Bíblia é escrita, na cultura do Oriente Próximo, quando você queria falar que algo era insignificante, você falava o quê? Ah, isso aqui é do tamanho de um grão de uma mostarda. Porque era o menor grão conhecido. Então, quando algo era insignificante, culturalmente dizendo, as pessoas falavam assim, por exemplo, time de futebol. O time de futebol da Jerusalém, ele é tão pequeno quanto um grão de mostarda. Porque mostrava que era o quê? Insignificante. E aqui Jesus choca o quê? A plateia dele. Jesus choca a plateia dele. Porque ele está falando que o reino ele começa como? Pequeno. Pequeno. O reino começa em começos insignificantes. Sabe como o reino começa? Quando você começa a educar o seu filho à luz da palavra de Deus. Parece insignificante, não parece? Não parece insignificante você falar, eu vou educar o meu filho à luz do reino, à luz da palavra de Deus? Parece insignificante. Parece uma coisa ordinária. Mas é aí que começa o reino. O reino de Deus começa quando você fala, eu vou viver o meu casamento à luz da palavra de Deus. Porque parece insignificante. Não pense que é extraordinário. Não pense você que viver o seu casamento à luz da palavra de Deus vai fazer o seu homem um novo homem. Não, será novo. Mas não novo do jeito que você quer novo. Não será novo igual o Brad Pitt. Será novo igual ao que você tem hoje. Entendeu? Será novo, mas não novo do jeito que você quer. Bom, você entendeu. Ele será transformado pelo reino. No entanto, vai ser aonde? Nas pequenas coisas, nas coisas insignificantes. E daí Jesus está dizendo que é assim que começa. Como que Jesus começou o reino? Como que Jesus começou o reino? Com 12 caras que não tinham absolutamente nada. 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 Com 12 homens insignificantes. Insignificantes. Que não tinham ascensão social.
que talvez o que tivesse maior ascensão social, ele era um publicano, odiado por todos. Porque o reino de Deus começa nos pequenos lugares. Aonde começa o reino de Deus? Na sua família. E eu gostaria de incentivar você a fazer isso. Quando o reino de Deus começa na sua família? Na insignificância, no culto do lar. Sabe? Quando você reúne com o seu filho, com a sua filha para orar. Quando você senta com o seu filho e com a sua filha para ensinar as Sagradas Escrituras. Quando o reino de Deus começa de maneira insignificante, na sua casa. Quando você abre a sua casa para um pequeno grupo. Porque naquele encontro ordinário, onde pessoas que não se conhecem se tornam famílias, é ali que você vai experimentar da graça de Deus. Deus fez isso. Jesus está dizendo isso para você. Então eu gostaria de dar 3 aplicações e a gente encerra aqui. Primeiro, a luz do cristão não se limita ao seu espaço pessoal, mas irradia para além, influenciando até mesmo aqueles que não compartilham a mesma fé. A sua luz, ela tem que ir para além de você. Ela não está somente restrita a você. Uma segunda coisa, assim como a semente que cresce silenciosamente, a atenção do cristão deve se estender para além do óbvio, discernindo o que está nos silêncios e nos intervalos, sustentado pelo Espírito Santo. É quando a gente não vê, Deus está trabalhando, gente. Está para além do óbvio. Terceiro, uma comunidade deve ser um ambiente acolhedor e inspirador, estimulando o crescimento das pessoas ao manifestar vida e abundância. Que tal você fechar os seus olhos, abaixar sua cabeça e a gente orar sobre isso? Pai, nós estamos na Tua presença e queremos Te agradecer pela Tua palavra, Senhor. Que ela possa fazer morada e transformar os nossos corações, Senhor. É isso que eu oro em nome de Jesus. Amém. Vamos receber a bênção? Pai, muito obrigado por aquilo que o Senhor fez nas nossas vidas hoje, pela Tua palavra, pela transformação que ela traz. É isso que nós queremos, ó Deus, sermos transformados no caráter de Cristo Jesus. Agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e Pai, o conselho, o consolo, o poder e a ação do Santo Espírito de Deus estejam sobre vocês agora e pelos séculos dos séculos. Amém.